Josué. Fala, meu amigo. Josué, o libertador. Amém. Que Como é que está alegria ter você? Tudo você bem? aqui. Estou bem, estou ótimo, graças a Deus. Deixa eu ver como é que vai ficar melhor aqui. A posição para eu aparecer um pouquinho mais, que eu estou meio que longe demais. Tem que ficar um pouquinho mais perto daqui. Deixa eu abaixar essa câmera. E ela não quer abaixar. Josué, como está tudo? Tá tudo bem, rapaz. Estamos aqui reclusos, mas tá tudo bem. Esse momento de família é muito bom também, né? Você não deixa de aproveitar para poder construir essa agenda que é o seu foco, é o seu tema, né? A sua chamada, É, edificar a família sobre a família debaixo da graça, né? família debaixo da graça, faz 30 anos que eu entendi que o meu propósito de vida era implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, né? E Que aí eu estou lindo. aproveitando esse tempo de reclusão para bater um papo com várias pessoas, né? Eu estava conversando com alguns amigos aqui na live também, e é interessante que um amigo me sugeriu um tema muito oportuno, né? Como será depois do casulo? Eu achei essa ideia interessante. Que legal, Josué. Estava falando aqui antes de você entrar que nós já somos amigos aí há uns 20 anos, né? Rapaz, é o que eu estava conversando com a minha esposa também, né? Faz uns 20 e poucos anos, né? Como o tempo passa, hein? Você tinha cabelo ainda, pô? Na minha época, E também eu nessa época, também, né? Eu também. você não usava boné. Você não usava boné. É verdade, eu não usava boné. Eu Você coloquei o está boné porque melhor, você está melhor. Depois de 20 e certo. poucos anos, você melhorou bastante. O tempo Posso... fez bem para mim. Para nós, né? Graças a Pra nós. Deus. Graças a Deus. Eu estou aqui tomando um chá, eu tenho 4 lives hoje. Ontem eu fiz lives de mais de 1h30. E eu estou Aham, aqui, gritei demais no culto na quinta, que eu fiquei muito empolgado na quinta-feira com a palavra do Salmo 124. E aí estou aham. lutando aqui para manter a voz até o fim. E eu não posso calar. Eu estou com muitas palavras para ministrar esses dias e quero celebrar a Deus a sua vida hoje. Obrigado por atender aí o meu pedido de estar participando dessa live. Alegria minha. As pessoas estão entrando ainda. O meu tema hoje é o que dizem os profetas. A Aham. mídia está dizendo hoje tantas coisas, que se você prestar atenção na mídia, você desespera. Eu acabei de ver uma Desespero. mensagem agora do Dr. William Elias Dantas, falando da impressão que ele teve quando ele começou a assistir os jornais. É incrível como a mídia tem um papel de assustar as pessoas. Eu tenho uma Exatamente. mensagem sobre as 7 montanhas, os 7 inimigos da Terra, que são 7 esferas de influência, que começa com os heteus, que era o povo que assustava. O povo Aham, era pavor, pânico, que representa aham, justamente essa classe medíocre que promove a histeria, o pânico. Os heteus, os hititas, né, os maiores inimigos dos egípcios, eram os 2 grandes impérios que competiam, eles eram apavorantes. Os aham. 7 inimigos da Terra, cada um tem uma classificação que remete a um adversário, uma potestade que nós estamos enfrentando hoje. Os cananeus, por exemplo. Eu fui pesquisar Aham. essa palavra em dicionários ingleses, porque eu não consegui achar muito. Cananeu é aquele que puxa para baixo, avareza, avarento, literalmente o negociador. Aham. Mamão, puro Aham. mamão. Você já encontrou um negociador, um cara que especialista em negócio, quer te arrancar até o último centavo. E o, o amorreu é o rebelde, Aham. é Aham. rebelião. É rebelião, a palavra significa rebelião. É o sistema educacional com o seu darwinismo, com a sua Aham. ideia anticristã, anti-Deus, que quer promover uma agenda naturalista, não científica, mas que quer empurrar isso goela abaixo da nossa juventude e colocá-los em revolta contra Deus. Os fariseus é o povo que habita na aldeia, é aqueles que têm Aham. uma visão tapada, fechada. Já viu o crocodilo Dundee em Nova York?
Ele chega lá e vai abrir a pia, vai ligar, acender as luzes, ele não entende nada sobre a realidade de uma grande cidade, porque ele é um caipira, e isso é a religião. A religião nos enviesa, né? Ela nos Verdade. torna formatados, enviesados, cheio de fórmulas, cheio de formas, cheio de fórmulas, cheia de equações que, na verdade, não transmitem a realidade do mundo. Tem tantos, são 7, né? Os jebuseus tem a ver com o que você fala. Jebuseu é a terra pisada, rejeição. Aham. Se você pegar a Jerusalém, né, que era a terra dos jebuseus, Jebus, antes de Davi conquistar, é como se fosse uma pegada, uma pisada. Então, Aham. é o povo pisado, é o povo rejeitado, é o povo que não aprendeu amor, não aprendeu carinho, não aprendeu respeito no ambiente familiar. Então, ele Uhum. vai protestar e vai lutar por amor nas ruas, e ele Uhum. vai gritar, e ele vai vampirar o amor das pessoas. Tem tudo a ver com família, porque na família você aprende a ser amado ou ser rejeitado. É na família, nesse ambiente, que você tem a primeira linha de proteção contra o abuso. Abuso emocional, Uhum. abuso sexual. É o primeiro nível de proteção contra a miséria, contra a pobreza. Uhum. Mas, enfim, são 7 inimigos, eu tenho uma mensagem sobre isso, mas não vou pregar, já estou até pregando aqui sobre ela. Os heveus são terra sem muro, aqueles que habitam na terra sem limites, sem muros. Já viu esse povo que não tem limites, que não tem É muro? verdade. É a classe artística, arte e entretenimento. Josué, o que dizem os profetas? Eu comecei esse ano falando sobre uma ênfase radical sobre o ministério profético, a visão perfeita, a maneira de enxergar, perceber, discernir o mundo com os olhos de Deus, com Uhum. os sentidos de Deus. O que Deus está sentindo? O que Deus está nos dizendo? Quais são as palavras de Deus para essa época? O que você está percebendo? Eu quero parabenizar você por a sua posição. Eu tenho acompanhado você e você está posicionado. Porque hoje, nesse mundo, há muitas pessoas que têm medo de marcar posição porque não querem perder popularidade. Esses são falsos, são fakes. Eles, Inclusive teve muita gente que falou assim, ó, parei de seguir você por causa do seu posicionamento. Já dizia o sábio que toda unanimidade é burra, entendeu? claro, Alguém tem que se posicionar, e eu penso que quem deve se posicionar hoje são aqueles que estão numa posição de liderança em frente ao povo de Deus. Então, se nós, que somos a luz do mundo e o sal da terra, não se posicionar, quem é que vai se posicionar? Aqueles que não são luz do mundo e não são sal da terra. Aí, eu, você, nós estamos fritos. Você disse uma coisa e é verdade. Hoje, a imprensa, não é, ela tem esse papel de implantar o terror gerando medo. E aí, eu até gravei uma mensagem ontem para um curso que eu vou lançar sobre intencionalidade. Intencionalidade. Nós precisamos entender que tudo que é feito é intencional. Inclusive, até aquele pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro estava cheio de intencionalidade. Só não percebeu aqueles que não estão ligados. Então, tudo é intencional. E por detrás desta imprensa há uma intenção. E a gente precisa ficar muito ligado. E uma das intenções é plantar o medo. E essa intenção, com certeza, é uma intenção motivada, inspirada, ungida pelo o Deus desse século, não é? Pelo diabo mesmo. Porque implantando o medo, distorce a visão. E quando você está com a visão distorcida, em vez de você enxergar Jesus, você enxerga um fantasma. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. É por isso que a gente tem que vir com uma mensagem de esperança que desfaz esta mensagem do medo. Porque eu sou claro, eu sou o mensageiro da esperança e não deixo de denunciar o pecado. Porque tem pessoas que sim. confundem. Na verdade, tem pessoas que confundem. Mas, não, você é um cara otimista, você é um cara positivo, você é quase que da teologia da prosperidade. Não, 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 não. A gente não pode confundir as coisas. Eu sou também um profeta que denuncia o pecado. Mas Sim. eu não posso esquecer que Jesus
ele não veio só cheio de verdade, ele veio cheio de graça e de verdade. Entendeu? Então eu tenho que ser um profeta que denuncia o pecado, mas eu tenho que ser um profeta que traz uma paz que tem a ver com essa graça que sara, que cura, que liberta, que restaura e que mostra um caminho melhor para o homem. Então eu penso como você. Eu penso que nós temos que ser profetas da esperança. Você veio para ficar, você já está aí há muito tempo e seu fruto não mente. É engraçado ou sem graça é as pessoas que não têm resultados. Quem critica devia fazer melhor, né? Ajuda quem não atrapalha. Mas olha a frase que me mandaram hoje, eu publiquei inclusive no Twitter. É difícil administrar um reino onde uma parte tem medo de morrer, uma outra parte tem medo da fome e mais uma outra parte quer atear fogo no castelo. Eu espero que no final de toda essa crise, aqueles que têm medo da fome e aqueles que têm medo de morrer se unam contra aqueles que querem pôr fogo no castelo. Show! É isso aí. É isso aí. E eu quero fazer parte destes que promove a unidade para lutar contra aqueles que querem tocar fogo no castelo. O que as pessoas não conseguiram entender ainda, que isso é um grande barco e todos nós estamos dentro dele. Se der problema nesse barco, não é só eu, não é só você, não é só a igreja, não é só os ateus, somos todos nós. E eu penso que quando todos ganharem esta consciência, as coisas vão mudar. Mas eu quero dar os parabéns para você, por você sempre também estar posicionado aí, e eu quero desafiar a todos que estão nos assistindo, porque a nossa audiência está bem relevante aqui, todos os líderes que estão nos assistindo, todos os pastores que estão nos assistindo, que se posicionem também, entendeu? Porque esse é um tempo em que nós, líderes evangélicos, temos que nos posicionar, não é verdade? É isso, Josué. Eu respeito pessoas posicionadas. Eu tenho medo de gente neutra, de gente morna. Deus, ele tem ânsia de vômito. Ele tem, na verdade, ojeriza, né? Um sentimento de pôr para fora aqueles que não conseguem marcar uma posição contra a sua popularidade, né? Se você tem medo de crítica, quem entra na chuva vai se molhar, e faz parte de ser profeta, de ter um ministério profético autêntico, escolher com quem se queimar. Você vai ter que escolher com quem você vai se queimar. Paulo dizia, eu não estou servindo aos homens, eu sirvo a Deus. Se servir aos homens implica em ser desonesto com Deus, eu vou preferir servir a Deus. É claro que nós também servimos os homens em segunda instância, mas primeiro a Deus. Mas o que dizem os profetas? Eu quero falar três palavras hoje que eu recebi, uma ontem e duas hoje. Primeiro foi com nosso amigo, seu amigo, René Terranova. Ele disse para nós que uma das palavras de cura na Bíblia é terapia. Terapia é a palavra que sai da boca do sacerdote, é a cura que sai dos lábios do sacerdote para as pessoas. Aí você vê o ministro Mandetta dizer, pastores, preguem. Pastores, o povo precisa ouvir a sua voz. Então, hoje querem calar a nossa voz. Querem colocar uma mordaça na igreja e impedir que os profetas falem. Eu já tenho falado de 3 reinos que se uniram contra nós nesse momento. Eu não gosto de demonologia, você me conhece, eu não gosto de demonografia. Eu não sei quantos demônios tem numa região específica, alguns sabem, e eu não respeito isso. Eu não faço propaganda do diabo, eu não faço publicidade do outro lado. Mas existem seres espirituais que se levantaram nesse momento contra nós. Você não precisa saber o nome deles, mas você tem que saber que eles estão agindo em determinadas áreas. Nós temos Mamon, nós temos Moloque, nós temos Nosferatu, nós temos Jezabel. Jezabel quer matar os profetas. Jezabel quer calar os profetas. E a gente, nós, pastores, líderes, ministros, você não precisa ter uma capa de ministro, um título de pastor, para se pronunciar. A nossa palavra cura. Eu estou com um estudo aqui, uma pesquisa, Josué Gonçalves, do Dr. William S. Harris, que é PhD,
com mais uma dúzia de outros doutores. O nome do estudo é um estudo randomizado e controlado dos efeitos da oração remota e intercessora no resultado dos internados na unidade coronária. E o resultado do estudo foi a conclusão: pacientes que receberam a oração foram associados a menores scores, pontuação, na unidade de cuidados coronários. A oração à distância pode ser efetiva como coadjuvante aos tratamentos. Entenda, a ciência falando que a oração tem resultados impressionantes na vida de quem as recebe. Impressionante. O que você falou é verdade, não é? São espíritos se levantando, tentando calar a igreja e impedir que nós, sacerdotes e pastores e profetas, ministremos sobre a vida do povo. E é isso que nós, pastores, não podemos perder de vista, porque há toda uma agenda, há todo um trabalho sendo feito para nos calar. Por isso que, aí, JB, eu, por exemplo, você sabe que eu tenho um engajamento muito grande nas redes sociais. Eu tenho 800 mil inscritos no meu canal no YouTube, mais de 700 mil pessoas que me seguem no Instagram. E eu sempre, quando ministro aos pastores, eu falo, ó, vocês precisam se atualizar, vocês precisam usar as ferramentas que estão disponíveis, porque haverá um momento em que nós vamos precisar. E é interessante que agora eu percebo que muitos que nunca deram importância para as ferramentas que sempre estiveram aí disponíveis, hoje estão tendo dificuldade de falar com o seu próprio povo na sua região. Por isso que isso também é profético. Nós precisamos estar atualizados e ferramentalizados para que essa força, em tentando nos calar, muito pelo contrário, nos leve a usar as ferramentas que Deus nos disponibilizou para a gente ir muito mais longe agora, certo? Ou seja, você está ministrando agora para um número que talvez você não conseguiria se você estivesse falando apenas na sua igreja, usando aquelas ferramentas menos potentes quando se fala de mídia, certo? Então, eu gostaria que todos aqueles que estão nos ouvindo, para que a partir desta crise, eu acredito que a partir desta crise a igreja não vai ser mais a mesma, os pastores não vão ser mais os mesmos. Eu acho que a nossa forma de enxergar tudo o que já aconteceu, o que vai acontecer, não será mais a mesma. O certo é, JB, que não vão nos calar, não vão nos calar, e não pode nos calar. E enquanto nós estivermos debaixo dessa graça dispensada pelo Senhor, nós vamos continuar aqui declarando e profetizando a cura de Deus para o povo, como nunca foi tão necessário essa presença profética no meio do povo declarando a cura de Deus. Eu também creio nisso. Terapia, a cura que sai da boca do sacerdote. Jezabel intimidou Elias com uma palavra, uma sentença, uma ameaça de morte. Ele ficou na caverna pedindo para morrer. Ele venceu todos os profetas de Baal. Mas a intimidação de um espírito, a princesa Fenícia, que morreu, reaparece o mesmo espírito, o arquétipo, né? Ela é um arquétipo, na igreja de Tiatira. E Deus diz que ela é uma falsa profetisa. Hoje a mídia se tornou uma falsa profeta, porque ela, além de distorcer a mensagem, ela profetiza o caos. E há uma intenção clara hoje de impedir com que as vozes proféticas possam ser manifestas com ameaça, com intimidação, e aquilo que te intimida te controla. Você vê, você se pronuncia e chove de comentários contra você, críticas, ataques, pessoas que, até mesmo, algumas bem intencionadas, mas eu acredito em vida inteligente no planeta Terra. Eu também. Claro. Por quê? Porque essas pessoas estão emocionalmente afetadas pelo corona, pela coroa do medo, pela coroa do pânico, pela coroa da autopreservação. E ao invés de fazer cálculos que possam ser racionais, elas estão lidando com emoções, com sentimentos. Eu ouvi uma palavra
do Johnny Ellow, que é um sujeito que eu conheço há algum tempo, vai estar comigo agora em julho. Ele é muito respeitado em um círculo específico da comunidade evangélica nos Estados Unidos, da comunidade cristã. E ele disse que Deus disse para ele que esse vírus foi produzido. Isso é um entendimento dele. Há muitas teorias e fortes teorias. Eu conversei, inclusive, com um cientista que ele me afirmou que era bem possível isso acontecer por causa das muitas mutações que esse vírus muda muito. Isso não é normal. Eu conversei com um professor de pós-graduação em doutorado e ele disse para mim que tem algumas informações em função da posição dele que nós não temos, e ele falou para mim que esse vírus foi produzido. E ele foi produzido com uma intenção de atingir um grupo de pessoas. Ele foi produzido de forma intencional. E uma das razões também, porque ele parece-me que já sofreu mais de 12 mil mutações. Né? Mais de 12 mil mutações. Incrível. E o Johnny Ellow, ele diz que esse vírus, especialmente, Deus disse para ele, é muito suscetível à fé, à oração. A oração e a fé têm um poder extraordinário, além da conta, sobre esse inimigo invisível, microscópico. Tanto que o que tem se dito por aí é que uma pessoa com um sistema imunológico adequado resiste facilmente esse vírus. E você sabe, a fé, ela gera uma esfera... Você é um todo, espiritual, alma e corpo. Quando você acredita em algo que é verdadeiro, o seu cérebro transmite informações para o seu corpo e imuniza você. A Bíblia fala que, levantando o escudo da fé, a fé é uma barreira de proteção. Quando você acredita numa mentira, seu cérebro manda as informações e as imagens, as informações para o seu corpo, intoxicando você. Porque o seu cérebro não faz diferença entre o que é imaginário e real. E você começa a se auto-sabotar, você começa a se comprometer, seu sistema imunológico começa a decair. Você tem um efeito até epigenético, de alteração ou de ativação de coisas ruins dentro do seu sistema. E intramolecularmente você está modificando quem você é. E é neuroplástico, porque o seu cérebro ele não é um músculo, mas ele se expande ou ele se atrofia. Ou seja, seus pensamentos fazem seu cérebro. Você ia dizer. Não, até porque o que se instala? O medo. Tá? Então, e o que é medo? O medo é a crença em uma mentira. O medo como fobia, não como mecanismo de defesa, mas o medo como fobia é uma crença em uma mentira. Então, o medo gera o pânico, o medo gera a ansiedade, o medo te faz dormir menos, o medo te faz se alimentar da forma errada e, consequentemente, como você disse, você vai se fragilizando e se tornando susceptível ao ataque desse vírus. Olha só como o que você está falando faz muito sentido e é muito pertinente. Ou seja, escudo da fé. Então, quando eu acredito na verdade bíblica, consequentemente, eu vou me tornando uma pessoa mais saudável e a minha capacidade imunológica aumenta. Então, a grande estratégia de Satanás é usar essa voz da mídia negativa, pessimista, maligna, que amplifica uma realidade. Essa é a verdade. A crise é muito maior virtual do que real. E aí, como nem todos os cristãos estão atentos e percebendo isso, eles vão entrando no jogo que estão fazendo. E aí baixa a imunidade e a possibilidade de todos adoecerem. Se o vírus não pega fisicamente, o vírus pega emocionalmente. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, se instala o caos. E aí que vem a minha pregação, que as pessoas precisam entender que Deus, de repente, permitiu isso acontecer para que nós voltássemos para casa, o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído, nós voltássemos para casa e ganhássemos a consciência de família, restaurássemos o altar do Senhor dentro de casa, voltássemos para a leitura da palavra,
a fim de que nós pudéssemos ter força suficiente emocional, espiritual e física para enfrentar esse inimigo invisível. Excelente, Josué, excelente, boa palavra. Então, eu estou montando aqui o meu ponto, a minha perspectiva, o meu ponto de vista. Eu já falei que a intercessão tem um poder extraordinário, segundo os médicos, para contribuir para a cura das pessoas. Eu já disse aqui que a terapia significa a cura que vem da boca do sacerdote. E eu acabei de dizer que esse vírus, como todas as forças espirituais e físicas desse universo debaixo do céu, estão sujeitas ao homem, à sua fé, à sua autoridade. Salmo número 8. Que é o homem para que os times, o filho do homem para que visites, fizesse por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre seus pés. Tudo lhe puseste. E aí vai citando o que está sobre os pés dos homens. Então esse vírus está sob o nosso comando. A gente tem autoridade espiritual para exercer sobre ele. O que nós precisamos é entender nosso papel como igreja e comandar dos lugares celestiais. Paulo diz que nós fomos colocados, ressuscitados em Cristo e assentados com ele nos lugares celestiais. Há muitos cristãos muito afetados na mente, nas emoções, com toda essa situação. Eu não estou criticando você. Eu estou dizendo a você que você tem que subir um degrau. Estou dizendo a você que você tem que se reposicionar. Estou dizendo a você que você tem que dar vozes de comando, vozes de autoridade. Você tem que sentenciar. Jesus nunca nos ensinou a dizer para os demônios, por favor, demônio, ou seja, Senhor, expulsa esse demônio. Jesus, expulsa esse demônio. Não. Jesus sempre exerceu autoridade sobre os demônios e sobre as doenças, sobre a própria morte. E nós, igreja, temos que descobrir o nosso papel. Eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. A grande comissão é, Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e os sinais seguirão os que creem, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano, curarão os enfermos e expulsarão os demônios. Onde está a igreja? As pessoas hoje dizem, Josué, voltai ao evangelho. E elas estão falando para voltar para o século XVI, para Calvino e para Lutero. Eu digo, voltai ao evangelho de Paulo, ao evangelho de Filipe, ao evangelho de João, ao evangelho dos apóstolos, ao evangelho daqueles que relativizaram o conceito de doença, aqueles que oravam e as paredes tremiam. Onde está a igreja? O sacerdócio real, aqueles que clamam e traz a presença de Deus, aqueles que realmente resistem ao diabo e ele fugirá de vós, apesar de ter uma presença física constatável pela nossa medicina microscópica, esses seres, com certeza, têm por detrás deles a operação de espíritos que estão atormentando a humanidade. E cabe a nós, igreja, tomar nosso lugar de autoridade e resistir esse mal, todos juntos, ao invés de ficar amedrontados. Eu tenho visto tantos profetas com medo, tantos profetas inquietos, tantos profetas ansiosos. Está na hora da gente sair da caverna. Está na hora de Gideão chamar os 300 e vencer a multidão dos midianitas. Está na hora da gente se posicionar e emitir as palavras de Deus contra aquilo que está nos atacando. Eu gosto do princípio de que a igreja é um governo, é um domínio. A eclésia existia entre os gregos, os estados, as estados gregas, todas elas tinham uma eclésia. Era a eclésia secular. No episódio de Atos, capítulo 19, quando as imagens de escultura pararam de ser vendidas, o comércio abaixou, houve uma conspiração contra a fé cristã, por conta de que foi a adoração ao único Deus que não tem uma imagem, o Deus eterno, que habita na luz inacessível, imortal, invisível, Deus único. Ele não é adorado por meio de coisas tangíveis, afinal de contas. Aquele que me pintou, eu não posso pintá-lo. Não existe um retrato de Deus, porque é ele que está por detrás da câmera. O ponto é, você pode usar qualquer recurso, o mais avançado, imagem, hologramas, imagem em 3 dimensões, você nunca vai conseguir qualificar, pintar, idealizar quem é ele. Seus olhos são como chãos de fogo, seus pés como bronze polido, a sua voz como a voz das muitas águas, seu cabelo é como a alva lã, o seu rosto é como o sol na sua força. Põe isso no quadro.
Então, quando houve o comércio estava quebrando das imagens de escultura de Diana. Eu estive lá no local, de Artemis. Então, houve uma revolução e se juntou a eclésia. Eles juntaram a assembleia para discutir sobre o tema. Havia uma assembleia que era chamada de eclésia em cada cidade-estado romana, greco-romana. E a eclésia era um domínio, era um governo. Jesus disse, as 2 vezes que ele fala da igreja, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. As 2 vezes que Jesus se refere à igreja, ele diz, vocês são o meu parlamento, vocês têm o poder para concordar, eu estou atrás de pessoas para concordar comigo nesse Brasil, que esse vírus está sendo ferido de morte, que ele está secando, que ele está morrendo. Nós temos que governar as regiões celestiais, ao invés de sucumbir ao medo, ao invés de sucumbir ao pânico e fazer coro com aqueles desanimados e desesperados. Igreja, essa é a sua hora de mostrar a sua cara e dizer para que fomos feitos, para que viemos. Jesus nos deu autoridade, ele nos deu um comando. A grande comissão implica em resistir a essas forças e reduzi-las a nada, em nome de Jesus. E eu creio também, juntando a essa colocação toda que você fez, que faz muito sentido e que serve para despertar a consciência de todos aqueles que sabem o que é ser igreja, eu penso que essa convocação que se faz para que a gente assuma essa posição de igreja como autoridade sobre tudo o que está acontecendo aí, é um clamor também do Espírito Santo para uma unidade daqueles que estão representando, não é verdade? Aqueles que são liderança, porque diz que, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo que desce sobre a cabeça. Ou seja, esse óleo precisa realmente descer sobre a cabeça daqueles que têm esta função, têm essa voz profética na nação. Porque eu me lembro que eu estava assistindo aquele documentário das Ilhas Fiji. Quando foi que o grande movimento, o grande avivamento aconteceu? Quando os pastores se uniram em torno de um propósito comum. Quando os pastores se uniram em torno de um propósito comum. Eu acredito que nós precisamos entender que por trás dessa crise permitida por Deus, há uma intenção do Espírito Santo de promover uma unidade dos pastores, dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes, de todos aqueles que ocupam um lugar no ministério de liderança, em torno de um objetivo comum, como você disse. Nós não podemos nos calar diante de uma situação como esta, como profetas, aqueles que têm a palavra de Deus. E essa palavra só vai ter força, sentido, significado, se aqueles que olharem para nós, enxergarem em nós uma unidade em torno de um objetivo comum. Aí vai fazer todo sentido. E eu creio que essa sua convocação, certo? Que esse seu chamamento daqueles que realmente são profetas dessa nação, que eles agora exerçam o seu ministério não preocupados com muitas coisas periféricas que alguns estão preocupados, mas sim com a cura da nação, porque é este sarar da terra que a gente precisa nesse momento, e como você falou, do poder que há na oração, do poder que há na intercessão e do poder que há nesta unidade do propósito, que está falando de concordância, na verdade, como você mesmo disse, aquilo que concordarem na terra será concordado no céu. O que você pensa sobre também esse movimento necessário de unidade daqueles que têm a palavra profética para ser ministrada nessa nação? Perfeito, perfeito. Eu só quero fazer uma pequena pausa aqui para falar uma coisa. Tem uma teclinha aqui, que é um aviãozinho. Envia essa live para as pessoas agora. Clica aí e manda para 5 pessoas que você puder. E depois compartilha ela com outras pessoas. Esse é um movimento de conclamação, de convocação. É uma assembleia solene que Deus está convocando a igreja para se movimentar, para fazer enfrentamento a tudo aquilo que está vindo sobre o planeta. Nós não estamos aqui para fugir, para escapar e para arrumar uma teologia impotente nesse momento. Nós estamos aqui para nos posicionar e para avançar com a agenda do reino de Deus, porque todos nós estamos sendo atacados. O futuro dos nossos filhos e netos está sendo colocado em júdice. E você é
cabe a você, cabe a nós todos nos posicionar nesse momento. Sobre o escopo de unidade que a gente precisa, é necessário que, se a gente está vivendo uma guerra de proporções tamanhas, nós também tenhamos um posicionamento, uma unidade, uma conexão com outros como a gente, né? Há um banner muito forte, uma sociedade de leões, um grupo de leões, e uma frase muito poderosa que eu gosto muito: cerque-se daqueles que têm a mesma missão que você. Cerque-se daqueles que têm a mesma missão que você. Nós temos que levantar agora os leões. Os leões não têm medo. Eles vão para cima, eles vão enfrentar esse momento com garra, com força, com autoridade. Jesus é o cordeiro que se senta no trono. Só o cordeiro se senta no trono. Mas ele é o leão de Judá. A grande característica de um líder é unir essas duas naturezas. A natureza do quebrantamento, daquele que é capaz de se desaguar, de se conjuntar, de se desfazer, aquele que realmente é capaz de buscar a Deus com o coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás, tu habita no alto sublime trono, mas habita com quebrantado e contrito de coração. É Davi. Davi é o cordeiro, ele é quebrantado diante de Deus e diante dos profetas. Ele encontra Natan e baixa a bola dele na hora. Mas ele tem uma grande ousadia perante os inimigos. Tem gente, Josué, que tem muito, é um cordeiro perante os inimigos e tem uma ousadia contra os profetas. Infelizmente, essa é a verdade. Eles vêm para cima dos homens de Deus com tudo. Mas quando aparece o corona, eles estão em fuga. Qualquer coisa que os intimide. É incrível o inverso disso. Davi é esse sujeito. Jesus é o leão de Judá e o cordeiro de Deus. Essa é a hora de a gente, como diz o Salmo número 92, eu fui revestido com o poder do boi selvagem, ungido com um óleo fresco. Por isso os meus olhos se alegram em ver os malfeitores que contra mim se levantam, e os meus ouvidos se satisfazem de ouvir os inimigos que se ajuntam contra mim. Davi quer briga. Ele está pronto para a briga. Ele não foge da briga. Alguns arrumaram uma teologia para escapar desse momento, para fugir desse momento. Essa não é hora de fuga. Essa é hora de enfrentamento. Essa é a hora da resistência. Essa é a hora da igreja. E nós precisamos, respondendo a sua pergunta, Josué, mais do que nunca estarmos unidos. Unidos com aqueles que têm o mesmo coração, que conseguem compor esse escopo de unidade no Brasil, a fim de clamarmos juntos. Esse é um assunto interessante para a gente conversar, inclusive na semana, com outros que possam fazer um Zoom e fazer um culto de oração juntos, líderes importantes, concordando temas e sendo igreja no Brasil. Não precisamos mais do que 12 ou 20 para poder reunir um grupo expressivo de líderes que possam falar o que Deus está dizendo ao mundo e orar segundo a vontade de Deus. Faça-se na terra o que está sendo feito no céu. Venha o teu reino. Faça-se no mundo como está sendo feito no céu. Eu quero pontuar aqui, eu sei que tem muitos líderes nos ouvindo agora. Eu quero que você entenda, você que está nos ouvindo agora, que a solidão faz mal para o líder, o isolamento faz mal para o líder. E eu penso que essa crise vem para também despertar o nosso coração, para que a gente aprenda algumas lições que, de outra maneira, nós não aprenderíamos. Você que tem caminhado só, de forma isolada, então entenda que sozinho, até o melhor que você tem pode te levar à loucura. Agora, é muito importante o que você falou, JB. Eu fui convidado para o dia 31 para estar junto aqui numa grande live com vários líderes do Brasil, numa vigília promovida pela InChurch, se não me falha a memória. E eu fiz questão de aceitar esse convite, porque eu também acredito muito nesta unidade em torno de um propósito comum, nessa força intercessória, nesse poder da oração, daqueles homens que têm força e representatividade dentro do mundo evangélico no Brasil, né? Aí eu quero aqui louvar a Deus por sua vida. Por quê? Porque eu percebo que você é um cara das conexões, não é?
eu percebo que você faz questão de não só se conectar às pessoas que realmente pensam assim, estão alinhadas com aquilo que você entende dentro do reino de Deus. Então você não só se conecta, mas como você promove conexões. E é exatamente disso que nós estamos precisando na nação hoje, porque eu acredito que aí está a força da voz profética da igreja. Eu creio que nós precisamos. Eu sinto uma palavra hoje. Jesus quebrou o muro, né? Ele desfez o muro entre judeus e gentios. Nós precisamos quebrar os muros denominacionais esses dias, né? Há muitas pessoas que não gostam do outro porque ele tem uma liturgia diferente da minha, porque ele acredita de uma maneira diferente em alguns pontos, mas no essencial nós estamos todos do mesmo lado e nós temos um inimigo comum e nós precisamos vencê-lo. E cabe a nós hoje fazer essa força-tarefa de darmos as mãos de verdade a fim de enfrentar esse inimigo comum e vencê-lo. Inclusive, para que aqueles que querem se aproveitar desse momento não prejudiquem ainda mais o processo do que nós estamos sofrendo. Então, nós precisamos todos ter uma agenda comum, com um único pensamento e uma concordância. A palavra, se 2 ou 3 concordarem, é a palavra sinfonia, que significa uma música, um som sem discordância, sem notas fora. Então, nós precisamos construir esse grupo que possa realmente, durante essa semana, e o tempo urge, né? Não é uma coisa para deixar para depois, de fazer aí, sei lá, um Zoom com alguns líderes, podemos marcar uma data, podemos pensar um dia e juntos intercedermos pelo Brasil. Marcarmos aí um tempo de meia-noite a 3 da manhã, sei lá, ou então mais cedo, de 10 à meia-noite. Vamos promover isso juntos? Eu acho que a gente pode. Se a gente conseguir construir várias agendas, você já está aí com a InChurch, a gente conseguir construir várias agendas de unidade, onde as pessoas possam concordar acerca desses temas da agenda do Reino de Deus na Terra, nós vamos ser muito efetivos. Eu costumo dizer que a sua oração sozinho, é poderosa, mas a sua oração, você e sua esposa, é uma explosão. Você e sua família junto, é uma bomba. Nós juntos, líderes, no Brasil, se juntando para dizer o que nós cremos que tem que acontecer como igreja, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, e dizer que nós fechamos a porta desse vírus. Ele não vai mais castigar as pessoas como está castigando, e nós abrimos a porta do céu para que os anjos venham. Você lembra? Um anjo só foi lá e exterminou 186 mil. Nós precisamos desse anjo, Jesus. Manda ele para nós. Em nome de Jesus. Manda esse anjo para nós. José, muito obrigado. Quero orar com você. Você ainda tem mais coisas para falar, claro. Pode terminar. Não, eu estou lembrando aqui de uma história que uma menina, filho, era uma menina muito querida, de uma família querida, ela desapareceu num determinado lugar e eles mobilizaram aquela vizinhança para procurá-la, para ver se achava essa menina. E era um lugar bem plano, assim, e eles procuraram o dia inteiro, não sei se foi um dia ou 2, e não encontraram a menina. Aí teve alguém que teve uma ideia. Esse cara disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar todas as mãos e fazer uma grande corrente, e aí a gente sai andando, certo? Quem sabe a gente encontra. Aí eles fizeram uma grande corrente naquele campo, deram as mãos, e eles foram andando. Não demorou 20 minutos, eles encontraram a menina. Então, que a gente possa dar as mãos e, dentro de pouco tempo, ver esse gigante cair. E todos saberão que por detrás dessa grande vitória estava a presença da igreja como autoridade espiritual na nação e no planeta. E eu creio que o Brasil pode sair na frente quanto a uma solução para este problema, e alguém disse assim, se esse problema no Brasil for resolvido quanto antes, sairemos na frente, tudo volta a funcionar, e o que nós vamos produzir vai alimentar o mundo.
E eu creio nisso. Eu creio que a igreja pode contribuir para que esta solução venha o quanto antes, a fim de que o Brasil seja uma potência econômica para se tornar ainda mais uma potência missionária, atendendo esse clamor de Isaías: a quem enviarei, quem dei por nós, e nós como igreja vamos responder: eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor nos preparou para esse tempo e para essa hora. Amém, amém. Então, vamos orar juntos. Depois que eu terminar, você pode orar também, depois, logo quando eu finalizar. Senhor Rinene, eis-me aqui. Envia-me a mim, envia-nos a nós. E dá a nós o livramento, o escape, Glória a Deus, o salvamento, a porta de saída deste problema. E que, mais que isso, que saiamos disso, não somente mais fortes, mas com um benefício adicional. Que o Senhor dê a nós um benefício extra. Depois dessa tempestade, que se instaure um tempo de resultados, benefícios, produtividade, colheita, transformação, cura e avivamento, reforma sobre toda a sociedade brasileira e sobre todas as nações da terra. Eu sei que algo está vindo do céu. E libera esse anjo, Senhor. Libera estes anjos sobre cada nação, sobre cada povo. E fecha hoje as portas. Nós fechamos as portas hoje dessas forças do mal que têm entrado na terra. Tua palavra diz em Apocalipse que se abriu-se o poço do abismo. E hoje nós estamos dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E nós estamos fechando essas portas hoje. Nós estamos fechando as portas sobre Brasília, sobre São Paulo, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Nordeste, sobre cada cidade, sobre cada prefeitura, sobre cada município do Brasil. Fecha hoje. Nós fechamos essas portas para que esse vírus não se prolifere. E nós liberamos anjos para atingir cada um dos milhares de municípios do Brasil e trazer cura e restauração. Nós declaramos a restauração do Brasil em menos dias. Que o Brasil se recupere rapidamente e que a sua economia floresça para ser um farol que brilhe. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória resplandecente do Senhor. As nações caminharão para a luz que te nasceu e as tuas portas estarão abertas continuamente para que sejam trazidas as riquezas das nações e com elas conduzidas os seus reis. Nós declaramos a palavra e governamos os lugares celestiais, liberando os decretos divinos, as palavras de Deus sobre este mundo, a cura das nações, um tempo novo de restauração. Oramos em nome de Jesus. Pai, eu me junto ao JB e a todos aqueles que oram conosco nesta hora. A tua palavra disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Nós nos humilhamos diante da tua potente mão, porque a tua palavra diz: se nós nos humilharmos e orarmos e te buscarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, então nós nos arrependemos como nação nesta noite, pedindo perdão dos nossos pecados, perdão das nossas transgressões, perdão das nossas iniquidades. Pai, nos perdoa, porque a tua palavra diz que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. E nós, então, nos humilhamos, nos arrependemos, pedimos perdão e clamamos que venha a tua misericórdia, venha a tua graça, venha a tua compaixão, venha o teu amor e venha a tua cura. Cura a nossa nação, não só, Pai, do vírus, mas cura a nossa nação de um outro vírus muito pior, que é o vírus da corrupção, o vírus da imoralidade, o vírus da mentira, do roubo, da deslealdade, que caia por terra essas fortalezas, Pai. Pai, cura a nossa nação, Pai. E ao curar a nossa nação, que nós, como curados, possamos curar outras nações. Levanta, Senhor, um exército de homens e mulheres alinhados com o teu coração,
com esse mesmo propósito de orar, de interceder e de declarar o poder que há no nome de Jesus para estancar, para parar, para repreender isso. Pai, dá sabedoria, discernimento e entendimento às nossas autoridades. E dá sabedoria e discernimento, Senhor, aos cientistas, aos médicos, os que estão trabalhando nessa área. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos e declaramos que antes de 30 dias haverá uma resposta, haverá uma solução, haverá uma saída. E todos nós vamos glorificar o teu nome e reconhecer que tu és o Senhor dessa nação. Tu és o Senhor do Brasil, tu és o Senhor da igreja, e que a igreja não fuja da sua responsabilidade e do seu papel. E nós queremos fazer parte disso. Conta conosco, Senhor. Conta conosco, Senhor. Nós queremos, neste momento de desafios, no Brasil e no mundo, nas tuas mãos, ser como o sabão que a lavandeira gasta lavando a sua roupa. Gasta a nossa vida no teu reino e na tua obra, e continua usando-nos para o teu louvor e a tua glória. Eu oro pelo JB para que ele continue sendo essa voz profética nesta nação. E ele está num lugar estratégico que é a capital do Brasil, e que ele possa influenciar a muitos, cheio do Espírito Santo, declarando estas verdades que são libertadoras. Nós oramos abençoando a todos que estão conosco agora. Aonde quer que houver uma pessoa orando conosco, que sobre ela esteja a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém. Eu sinto que nós atingimos um ponto hoje. Nós atingimos um ponto específico, muito importante. E eu quero sugerir o dia 1º de abril, o dia da verdade. Amém. João 8:32. Eu quero sugerir que nós possamos trabalhar com essa data, a fim de construir uma agenda comum e concordar acerca da palavra de Deus, da vontade de Deus aqui na Terra. Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Não deixe de enviar essa live para o máximo de pessoas que você sabe. Pastores, manda para o seu pastor, manda para o seu líder, manda para alguma pessoa que você acha que ela deve ouvir e participar desse momento. Nós fomos chamados, convocados hoje, para fazer uma frente e resistir esse mal, em nome de Jesus. Josué Gonçalves, um abraço forte, muito obrigado pela sua participação, amo sua vida, espero brevemente revê-lo e poder dar um abraço de perto, não de longe. Agora vai o meu abraço de longe, mas em pouco tempo... Abençoe. Um abraço abençoado hoje. Deus abençoe. Um abraço da família. Um abraço também. Deus abençoe.